Boa tarde a todos e a todas. Queria dar uma boa tarde especial para todas as pessoas que estão ouvindo e participando, né, através do canal do YouTube. Então, gostaria de fazer uma saudação aí ao secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, presidente do nosso Fórum de Gestores e Gestoras, o Diacis. Gostaria de saudar aí a secretária Fábia Reis, que é secretária de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, o secretário Gerson Pinheiro, o secretário Francisco Gonçalves, o Carlos Gaba, que é secretário executivo do consórcio, e nele eu queria estender a saudação a Maria Fernanda, que eu sou uma grande fã dela, eu falo mesmo, e rasgo esses elogios, porque ela é uma mulher que ela teve a capacidade, quando esteve na frente da Caixa Econômica, de inspirar várias gestoras que estão em vários estados do Brasil. Gostaria de saudar aí o Tiago Campos, que faz parte também do consórcio, a Luciene, que está aí também transmitindo. Gostaria também de fazer uma saudação ao Eugênio Peixoto, que é o secretário executivo do Fórum, e dar os parabéns em nome de todos e todas, porque essa iniciativa contou muito com a participação, o empenho e o acompanhamento do Eugênio. Então, gostaria de fazer essa saudação e saudar todos os movimentos sociais que participaram, a Célia Pinto, a Maria Dinalva, o João Batista, o meu parente, que fez uma fala, inclusive, emocionante aqui sobre a questão dos povos indígenas, e é importante a gente repensar de como os estados precisam atuar. Então, deixo meus parabéns aqui para o estado do Piauí, para o governador, pela iniciativa que foi inusitada e que eu acho que serve de exemplo para os demais estados. Enfim, gostaria de saudar também a companheira Maria Tereza, que fez o estudo, que vai fazer a apresentação posterior, e a Anne, que fez uma belíssima apresentação aí sobre o estado do Maranhão, né? Instituto de Terra. Enfim, para começar a apresentação, eu vou pedir aí ajuda a Micaele, que ela é quem está no comando com a apresentação. Vou fazer uma breve apresentação. Então, para iniciar, eu fiz aqui um recorte sobre a questão da legislação fundiária em áreas coletivas de comunidades quilombolas e fundo e fecho de pasto na Bahia. E aí, nesse sentido, eu coloquei as duas legislações, né, que estão vigentes hoje, e aí se a Micaele puder passar, eu agradeço, que é a Lei 12.910 de 2013, que dispõe sobre os ritos processuais da regularização e titulação das comunidades quilombolas e fundo e fecho de pasto. Foi um marco importante, principalmente para as comunidades quilombolas, porque no período de 2007 a 2014, o Estado só conseguiu titular 10 áreas. A partir do dispositivo da lei e do rito processual, o Estado passa a garantir uma execução maior. Só o ano passado nós conseguimos regularizar 18 áreas, que estamos no processo agora de iminência de entrega desses títulos, tem mais 20 áreas para a regularização. E é importante frisar que são regularizações de territórios, né? A gente compreende no nosso dispositivo legal que a regularização das comunidades quilombolas, você reconhece o território pela sua ancestralidade, por toda a questão cultural. E esses títulos estão no processo agora de registro. Por quê? Porque o grande problema que a gente tinha nesse processo eram os registros dos títulos, né? O reconhecimento e o entendimento, né, dos cartórios ao registrar essas áreas de territórios que são áreas coletivas. No caso das comunidades de fundo e fecho de pasto, a legislação é específica, não são títulos de terra, são contratos de concessão de uso, direito real da terra, de 90 anos, prorrogado por mais de 90 anos. Nesse processo, nós instruímos a Instrução Normativa 1/2018, que foi juntamente a SDRR com a CEPROM, a secretária Fábia Reis, está aí presente, que foi o procedimento de regularização dessas terras ocupadas de remanescentes de quilombo. Então, a instrução, ela veio facilitar, ela veio, de fato, organizar esse processo para a regularização dessas áreas, por isso que a gente teve um crescimento no processo de regularização, quando faz um recorte de até 2016 e 2018 a 2019. E, por fim, a lei, né, que é a Lei 13.182, de 2014,
que é um instrumento extremamente importante para o Estado, que é o Estatuto de Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia, que tem um dispositivo que, para a gente, é primordial, que é a destinação de, no mínimo, 10% do orçamento anual do Fundo de Combate à Pobreza, destinado para as políticas de povos e comunidades tradicionais. Então, nesse sentido, a CDA, ela tem na sua rubrica especificamente uma política voltada para comunidades e povos tradicionais, inclusive nós temos uma coordenação específica para tratar do tema, o coordenador José Roque está presente, está participando aí na web, que, de fato, a partir desse recurso, a gente consegue, de fato, regularizar essas áreas, introduzir processos licitatórios e também parcerias, né, estender as parcerias no processo de regularização. Então, Micaela, eu gostaria que você passasse aí. E, nesse sentido, eu trago algo novo, que é algo diferente, que é a regularização nas áreas de potencial eólico, né, a Instrução Normativa 1/2020. É uma instrução normativa que vem para regularizar as áreas chamadas corredores de vento no estado da Bahia, que ela tem um objetivo de regularizar as terras devolutas do estado, né, incluindo as áreas ocupadas e não ocupadas. 70% das áreas que estão sendo implementados parques eólicos estão em áreas não ocupadas, ou seja, são terras devolutas do estado. 30% a gente tem aí uma configuração de comunidades tradicionais, que são de povos comunidades tradicionais, especificamente fundo e fecho de pasto, e de agricultores familiares. Então, a instrução normativa, ela vem no sentido de garantir o direito à propriedade, a regularização dos ocupantes legítimos e trazer a segurança jurídica para o Estado na questão da implantação desse procedimento de energia eólica dentro do Estado. Então, Micaela, se puder passar aí. Nesse sentido, é importante a gente entender em que contexto a gente fala dessa regularização fundiária no Estado para as áreas de corredores de vento. O Estado da Bahia, hoje, ele tem quase 30% líder nacional na comercialização dos parques de leilões no Estado. Ou seja, a maioria dos parques, a nível nacional, e no processo de produção de energia eólica, está na Bahia. E se vocês perceberem, dos 9 estados onde tem implantação dessas áreas de potencial eólico, de parques de energia eólica, 8 estão no estado do Nordeste. Então, percebe-se que a regularização, é essencial a gente regularizar essas áreas, incluindo que essas áreas são regularizadas em nome do Estado e não em nome das empresas, porque compreende que são terras devolutas do Estado. É importante a gente perceber também que, nesse sentido, a iniciativa de uma política que você integra, tanto uma política de desenvolvimento econômico e social, uma política também de benefício para os agricultores familiares que estão inseridos nessas áreas. Hoje, o estado da Bahia tem uma média de 20 municípios que são beneficiados diretamente com a ação da implantação dos parques eólicos, que é bom a gente destacar que é uma energia limpa, renovável, que de todas as matrizes energéticas que nós temos no mundo, é a energia que tem menor impacto ambiental. Então, nesse sentido, o Estado se organiza através da CDA, SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e a PGE, para criar um arcabouço jurídico que mude o fluxo processual, acelere o processo de regularização e dê essa garantia jurídica para o Estado, para os empreendimentos e para os agricultores e as comunidades. Micaele, pode passar aí, por favor. Então, nesse sentido, é importante a gente entender como é que o fluxo se dá, né? O histórico desse processo. A regularização fundiária dessas áreas, acho que teve uma distorção aí, mas eu vou tentar explicar. A regularização fundiária dessas áreas era feita em regularização em nome das empresas, uma forma que não estava de acordo com a legislação do Estado, a nossa lei de terra, a lei de 1972, que ela é muito clara, a lei de terras, a ocupação tem que ter uma função social, e nessa função social tem requisitos que são básicos, ou seja, tem que ter um real ocupante, com 50% dessas áreas efetivas de produção, e tem que ter moradia habitual. Então, as empresas, proprietários de empresas, não poderiam regularizar. Depois passou por um processo de regularização em nome dos sócios, que também não poderia ocorrer. Então, o Estado ele encontrava-se numa situação delicada, porque essas áreas não poderiam ser regularizadas. E passou a ser regularizada em nome dos reais ocupantes.
Porém, a gente encontrou várias dificuldades no meio do processo. Primeiro porque esses reais ocupantes geralmente não se estendiam às áreas que eram áreas de potencial eólico, e as empresas, muitas vezes, elas faziam o chamado puxadinho, elas estendiam a área do agricultor para regularizar a área que seria necessário para eles participarem do processo de leilão, impedindo também o agricultor de regularizar sua área e impedindo também que essas áreas fossem regularizadas para a implementação desses parques eólicos. Então, não existia um fluxo prioritário e de interlocução com o Estado, e a partir da instituição normativa a gente cria esse processo desse fluxo. Tinha muita dificuldade na comprovação do beneficiamento desses imóveis, e existia um grande número de usucapião, tanto judicial como extrajudicial. E esse é um detalhe assim, importante nesse processo, porque a CDA passou a receber vários processos, a PGE, de pedidos de usucapião extrajudicial. Ora, terra pública e devoluta não pode ser usucapi. Porém, eles entravam com pedido para saber se o Estado tinha matrícula aberta em nome daquela área. E muitas vezes a nossa malha fundiária, não só o Estado da Bahia, mas vários outros estados, não tem toda a sua malha fundiária definida com matrículas abertas em nome do Estado. Então, acabavam-se que essas áreas elas ficavam vulneráveis para o processo de grilagem. Em fevereiro desse ano, teve um provimento conjunto do Tribunal de Justiça, através da Corregedoria de Interiores e a Corregedoria Geral, e um dos dispositivos que foi apresentado nesse provimento foi a retirada da escuta do Estado nos processos de usucapião extrajudicial. Isso, para a gente, deixa o Estado muito sensível nesse processo. Primeiro porque você permite, de fato, a grilagem de terra, a partir do momento que o Estado não é ouvido nesses processos, e passamos a perceber que as movimentações estranhas ocorriam justamente nessas áreas de potencial eólico. Então, Micaele, pode passar um pouquinho. Então, a gente percebe que, como é que a gente comprova o beneficiamento? Na setinha amarela são áreas que estão beneficiadas, e na setinha vermelha são áreas que não são beneficiadas. Então, o que acontecia? Eles estendiam o processo de regularização dessas áreas e dificultava a regularização, tanto do beneficiário que está na área amarela, como também da área que era de potencial eólico. Então, a gente não conseguia regularizar nenhuma dessas áreas. Pode passar, Mica. Nesse sentido, o Estado passou a ouvir algumas comunidades que tinham conflitos fundiários, principalmente nessas áreas de corredores de vento. Então, a gente participou de algumas reuniões específicas em algumas comunidades, inclusive na primeira comunidade que foi implantada um parque eólico, sem instrução do Estado, inclusive com vários conflitos dentro da área, com matrículas abertas em nome das empresas. E, nesse sentido, o Estado passou a atuar juntamente com essas comunidades, né? Então, o Estado abre uma chamada pública em 2018 para a contratação de 4 entidades não governamentais para a regularização de 120 áreas coletivas. Dessas 120 áreas coletivas, nós percebemos que 16 estão em áreas de potencial eólico. Então, essas que estão em potencial eólico foram estudos para que o Estado desenvolvesse esse arcabouço jurídico. Pode passar, Mica. Vamos ser mais rápido. Nesse sentido, é bom entender onde é que estão esses parques eólicos na Bahia. Diferente de outros estados do Nordeste, estão em áreas montanhosas, de difícil acesso, sem comprovação de domínio e muitas vezes sem reais ocupantes. Então, o Estado passa a regularizar essa área, e, nesse sentido, o Estado regulariza a área em nome do Estado e vai fazer um contrato de concessão de uso oneroso com as empresas nas áreas que não forem ocupadas. Ou seja, em nenhum momento o Estado passa suas terras devolutas para qualquer empreendimento. As terras continuam no Estado no processo de concessão e também no processo de arrecadação. Pode passar, Mica. Então, o fluxo, praticamente, ele muda, né? Antes a gente tinha um diagnóstico fundiário que era feito pela empresa, depois passar pelo processo de cadastro, que era feito pelas empresas, e a análise dos processos individuais era feita pela CDA, para que as empresas participassem do leilão. Isso durava geralmente 3 anos. Nós mudamos o fluxo para uma duração de 6 meses. Quem faz o diagnóstico fundiário agora são as empresas, a CDA e as entidades parceiras. As empresas
Nos casos dos contratos individuais, e é importante destacar que as empresas não são as empresas de eólicas, na instrução normativa é bem claro, são empresas credenciadas ao órgão de terra que tem condições de fazer a regularização dessas áreas, que passa por uma comissão interna dentro do Estado. Então, essas áreas são regularizadas por essas empresas. E no caso das comunidades, que são comunidades tradicionais, a regularização é feita pelas entidades não governamentais e pelo próprio órgão de terra. O diagnóstico é feito pelo órgão, e aí, a partir desse momento, tem o processo de arrecadação com o termo de compromisso. É importante frisar que o Estado arrecada a área, mas a comunidade ela precisa da anuência, ou seja, qualquer implementação de qualquer parque eólico só será feito com a anuência da comunidade. Então, não existe interferência do Estado ou interferência das grandes empresas nessa área sem anuência das comunidades. É extremamente importante estar destacado, detalhado no processo. Pode passar, Mica. Então, Micaela, travou? Nesse sentido, a gente fez um simulador, mas por conta do tempo eu vou dar uma acelerada. Esse simulador é de uma área que a gente já fez a arrecadação dessa área, já fez uma discriminatória, que foi no município de Gentil do Ouro, em Xique-Xique, ali Gentil do Ouro. São áreas chamado, esse mapa é um mapa de potencial eólico, que é um mapa que é disponível, a gente tem um mapa do estado todo, quais são as áreas que têm grandes potenciais de energia eólica, de parque eólico. Nesse sentido, pode passar, Mica. A gente fez esse simulador. E nesse processo, como é que a gente faz a análise? Primeiro, as estações anemométricas, elas são instaladas para a gente definir o chamado perímetro da área que será regularizada. Então, cada estação anemométrica, a gente constrói esse perímetro de 6 quilômetros a 10 quilômetros, a depender da situação da área. Pode passar, Micaela. Então, a depender da situação da área. Aí, nesse sentido, a gente faz o diagnóstico fundiário territorial. Como é que é feito o diagnóstico? Cria-se uma poligonal. Nessa poligonal, nós destacamos as áreas que são áreas de comunidade, seja ela de feixe, fundo e pasto ou comunidade quilombola, e fazemos o processo de cadastro. Os cadastros são feitos pelas empresas credenciadas na CDA, na área que não é área de comunidades tradicionais. Essas são feitas o cadastro pela própria CDA, e depois desse processo, depois das coletas das informações, a gente inicia o processo de regularização. Pode passar, Micaela. Camila, se puder adiantar um pouco, por favor. Pronto, pode adiantar, mais um pouco. Pode adiantar, Micaela, para chegar na última. E aí, nesse processo, a gente destaca... Pronto, pode deixar aí. A gente destaca todas as áreas do estado... Volta só um. Volta só um, Micaela, por favor. E a gente destaca as áreas que são áreas do estado e áreas que são dos agricultores familiares ou que têm propriedades. Então, nessas áreas que estão de azul bem clarinho, são áreas que são identificadas, de acordo com o diagnóstico, áreas dos reais ocupantes, sem matrícula aberta, sem titulação de terra. Então, nesse sentido, nós titulamos essas áreas dos reais ocupantes. As áreas que estão em amarelo, essa área é uma área de propriedade, então ela já tem matrícula aberta ou tem título emitido pelo órgão. E as áreas que estão em branco, né, como é um simulador, essa área não tem reais ocupantes. Então, essa área é destacada para o Estado e o Estado arrecada em cima dessa área. Então, pode passar, Mica, que eu vou falar do simulador, como é que a gente faz a arrecadação pelo Estado e como é que os agricultores também participam do processo de arrendamento com as empresas. Essa é uma fala de um agricultor que é presidente da associação de fundo e fecho de pasto da comunidade lá de Brotas de Macaúba, que estão aguardando o contrato de concessão. A área dele já foi destacada, a gente já fez análise, já fez estudo, já fez o georreferenciamento, como outras áreas também no município de Brotas e nos municípios de Sobradinho e da região do Vale do São Francisco. Para concluir, pode passar, Mica. Para a gente concluir a último slide, que eu vou tentar apresentar aqui a vocês rapidamente como é que vai ser o fluxo.
né? Primeira coisa, a gente faz o fluxo processual através da discriminatória. Micaele, volta aí, só uma. Concluir. Então, a gente faz o primeiro fluxo processual através da ação discriminatória, identifica e delimita quais são as terras devolutas do Estado, e a partir daí faz um termo de compromisso. Esse termo de compromisso, ele segue duas modalidades diferentes, né? A alienação ou doação das terras devolutas do Estado, ou os contratos de concessão de uso com as comunidades tradicionais. Esses são os casos onde tem reais ocupantes. E as áreas que não têm reais ocupantes do Estado, a gente faz o contrato de concessão de uso oneroso com essas empresas. O prazo geralmente é de 20 a 30 anos, e no caso das comunidades feitas de fundo de pasto, que não é oneroso, são de 90 anos, prorrogado por mais 90. Nesse sentido, o Estado arrecada 3 vezes, né, com essa regularização. Primeiro, a gente fez um simulador de 72 imóveis. Desses 72 imóveis, nós arrecadamos através da alienação simples, porque a gente tem essa modalidade no Estado, que tem a tabela da terra nua, 1.450.000. Com a instrução normativa, o Estado passa a acrescentar com a modelagem mais 1.400.000, que são dos contratos iniciais de 25% do valor da terra nua, que são os contratos iniciais com as empresas, e posterior 0,5% do lucro bruto da geração de energia de cada torre de eólica instalada. Isso quer dizer que o agricultor familiar, quando ele tem o título de terra, quem vai fazer o contrato de arrendamento vai ser o agricultor junto com as empresas. Isso dá um em torno de R$2.000 por torre instalada mensal. Ou seja, a gente tem uma mudança aí no paradigma das áreas que estão em potencial eólico para a agricultura familiar. Nos casos das comunidades de fecho e fundo de pasto que quiserem, né, que assinarem os contratos de concessão e os contratos de arrendamento com as empresas de eólica, elas vão seguir o mesmo padrão, 0,5% de todo o lucro bruto da energia gerada de cada torre. Eu vou dar um exemplo de uma comunidade que tem 42 torres instaladas. Elas estão finalizando o processo, ou seja, ela vai arrecadar aí, no mínimo 84.000 mensal para a comunidade, fora os investimentos, as implementações que as empresas são obrigadas a fazer de melhorias de infraestrutura, escola, educação, saúde, pavimentação, ou seja, há uma mudança na questão do desenvolvimento da agricultura familiar. Essa é uma experiência que eu trago para vocês, de uma experiência que a gente está no processo de execução, mas que é possível a gente casar, né, a política pública, o desenvolvimento da agricultura familiar com os empreendimentos de grandes empresas privadas. O caso da energia eólica é algo diferencial, referente a outras formas de energia, porque é energia limpa, renovável, que tem poucos impactos ambientais. Então, eu gostaria de agradecer, desculpa se eu demorei, mas é porque a instrução ela é um pouco complexa e tem várias discussões aqui no Estado em relação a ela.